Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Direto da Redação. Nosso convidado de hoje é o jornalista Luiz Queiroz, graduado em Comunicação Social com especialização em Ciências Políticas e Marketing Político. Luiz, seja muito bem-vindo ao Direto da Redação. Obrigado, Emanuel, que agradeço a oportunidade de poder estar aqui contigo, dividindo nesse momento, falando com os teus telespectadores para falar um pouquinho sobre comunicação política, marketing político, principalmente ano eleitoral, né? Que é um ano importante para todos nós, para a nação brasileira, né? Sem dúvida. O Luiz vai conversar um pouquinho com a gente sobre o cenário político. E você que está conhecendo agora o nosso programa, recebemos diversos convidados políticos aqui no Dia da Redação. Então você que acompanhar os programas anteriores, diversos deputados recebemos, candidato a Senado, candidato a deputado federal, ano eleitoral candidato é o que mais tem, ano eleitoral, eleitoral, é o que mais né? tem, Inclusive candidato a candidato, né? Candidato a candidato. Então acesse agora o nosso canal de streaming, que é o www.agroplus.tv, para você ter acesso a todos esses programas na íntegra. Certo, Luiz? Gostaria de saber um pouquinho sobre sua carreira. Você que está aí trabalhando com a política faz muito tempo, né? Assessorou diversos políticos, referências no nosso estado. Sim. Né? Poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, com certeza. Bom, você fala assim, há tanto tempo, parece até que eu sou velho, né? Não sou tão velho assim, né? Mas eu me formei em jornalismo pelo IVE, né? Instituto Várzea Grandense de Educação, em 2010, né? Tava até antes de começar a gravação, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, Emanuel? O Emanuel estudante da UNIC, né? Da Universidade de Cuiabá. E eu estava dizendo justamente do momento ali em que eu comecei a fazer faculdade em 2010, né? Que a UNIC estava abrindo esse curso de jornalismo ali na instituição. E eu morava a uma quadra da UNIC, né? E que eu decidi justamente fazer jornalismo em Várzea Grande, porque o curso de jornalismo já tinha algum tempo ali em Várzea Grande, já tinha formado muitas pessoas da nossa área, nossos colegas, né? Como Elias Neto, Denis Niederauer, enfim, muitas pessoas que estão aí no mercado há muito tempo, que são referência, né? Então eu busquei, assim, um caminho que já estava aberto, né? Consolidado. Então eu sou formado em jornalismo, né? Em comunicação social com habilitação em jornalismo, pelo IVE na turma de 2010, né? Na verdade, na turma que encerrou em 2009, né? Mas já atuava na área há algum tempo. Desde os 16 anos de idade, na verdade, um dos meus primeiros empregos na minha vida, na minha carreira, foram na área de comunicação social, né? Na área de jornalismo. Eu venho de pais jornalistas, né? Minha mãe é jornalista, Justina Fiore. Meu pai era jornalista, já falecido, Lúcio Tadeu, né? Deixaram algumas contribuições para a comunicação social, para a imprensa mato-grossense, como o extinto jornal Folha do Estado, né? Eles foram fundadores do jornal Folha do Estado, à época com Sávio Brandão, do jornal A Gazeta, né? E sempre trabalharam com comunicação política. Meu avô era político, né? Era paraguaio, né? Ele veio na época da ditadura do Stroessner, né? Refugiado para o Brasil, para Cuiabá, se instalou em Cuiabá. Então a política sempre correu assim nas nossas veias, né? Sempre fez parte do nosso dia a dia, né? Dos assuntos à mesa, né? Então eu já tinha assim uma afinidade muito grande com o jornalismo, porque eu via meus pais conversando sobre diversos assuntos, né? Desde cultura, esporte, economia, política, eu achava aquilo o máximo. Eu falava, nossa, que legal, que bacana, né? São pessoas assim que falam sobre tudo, eu também quero conversar sobre tudo, né? Então a nossa profissão, Emanuel, ela de fato é uma profissão muito rica, porque nos dá assim, uma amplitude de visão sobre a sociedade muito grande, né? Por vezes uma capacidade superficial de observação, né? Porque o jornalismo é uma profissão muito generalista, né? Porque você trata de vários temas, ou pode te dar uma capacidade um pouco mais aprofundada, que aí foi justamente onde eu decidi buscar me especializar em ciência política e marketing político, né? Já tinha trabalhado em algumas campanhas eleitorais. A minha primeira campanha foi em 2010, logo que eu me formei, né? Meu primeiro emprego foi no jornal Folha do Estado, como repórter de política, e aí eu fui trabalhar com Emanuel Pinheiro, na campanha dele a deputado estadual, onde ele ficou
como primeiro suplente. Depois em seguida, fiz a outra campanha do Emanuel, onde ele se efetivou no cargo de deputado estadual, né, em 2014, e fui trabalhar com ele em 2015 na Assembleia Legislativa, durante o mandato dele de deputado estadual, e logo em seguida fiz outra campanha com ele para prefeito de Cuiabá, né, o primeiro mandato dele de prefeito de Cuiabá em 2016, né, onde ele começou o mandato dele, né. Então fizemos a campanha, ele se sagrou vitorioso e trabalhei com o Emanuel até meados do primeiro ano, na verdade mais para o final do primeiro ano, durante o mandato dele. Saí da gestão do Emanuel para encampar um outro projeto, que esse foi natimorto, né? Ele não chegou a prosperar, que era a candidatura do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, hoje atual conselheiro e presidente da Corregedoria de Contas, né? Que é o conselheiro Antônio Joaquim. O Antônio Joaquim vinha se posicionando como pré-candidato em oposição ao Pedro Tax, né, ao governador Pedro Tax. E à época me chamou para fazer parte desse projeto. Ele precisava de um assessor de imprensa, de um assessor de comunicação, já vinha sinalizando e construindo essa candidatura. E aí, eu digo natimorta porque, assim, por questões jurídicas, né, o Pedro Tax conseguiu impedi-lo de se candidatar. Eu explico, né? O Antônio Joaquim, ele estava afastado do Tribunal de Contas do Estado por conta de uma delação premiada do ex-governador Silval Barbosa, que disse lá que os conselheiros do Tribunal de Contas recebiam propina, né, para fazer vista grossa sobre as obras da Copa. Então, o Antônio Joaquim estava afastado e o Pedro Tax conseguiu amarrar, porque o Antônio Joaquim, para poder se candidatar, ele teria que se afastar do cargo de conselheiro. Aliás, ele teria que pedir aposentadoria, porque o cargo de conselheiro é um cargo de magistrado, né? É regido pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, e que impede que juízes disputem eleições. Então, quando ele entrou com um pedido de aposentadoria no Tribunal de Contas, embora isso seja uma decisão do colegiado, ele conseguiu, em Brasília, no STF, impedir que o Pedro Tax conseguiu impedir que o Antônio Joaquim se aposentasse. Então, saí da assessoria do Emanuel Pinheiro para trabalhar com o Antônio Joaquim, que acabou não se efetivando. Bom, daí, como o Antônio Joaquim acabou não conseguindo sair candidato a governo do Estado, eu acabei indo trabalhar, optei, queria muito assim fazer uma campanha proporcional. Isso era um desafio que eu tinha, embora já tivesse feito 2 de estadual com o Emanuel. Mas queria fazer de um deputado federal. Porque eu via em Brasília uma possibilidade, e vejo, continuo vendo em Brasília uma oportunidade, uma vivência, uma experiência que eu acho que todo jornalista que trabalha com política precisa ter. Porque, afinal de contas, Brasília é o centro político administrativo do Brasil. E ali você tem uma possibilidade de ampliar o teu network, né, como em nenhum outro lugar do país. E eu falei, bom, então já que eu não vou trabalhar numa candidatura a governo, quero trabalhar numa candidatura a deputado federal. E tinha ali 2 possibilidades. Uma era o Nery Geller, hoje deputado federal, e a outra possibilidade era o Luiz Carlos Nigro, que era secretário de Turismo e que iria se candidatar a deputado federal. No último momento, ali no frigir dos ovos, o Nigro acabou virando o primeiro suplente do Nilson Leitão e o Rui Prado, que era uma outra grande aposta do PSDB à Câmara Federal, acabou virando vice do Pedro Tax. O resultado todo mundo já sabe, né? Tanto Pedro Tax quanto o Nilson Leitão, ambos perderam a eleição, né? Então eu fui trabalhar com o Nilson Leitão nessa campanha, aliás, foi infelizmente, ou felizmente, né? A única campanha que eu perdi até hoje. Eu digo felizmente porque eu acho que às vezes a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória, né? É na derrota que a gente
avalia os pontos, né, onde é que eu errei aqui, o que eu poderia ter feito, né, e que eu não fiz e onde é que eu preciso melhorar. Então acho que essa derrota aí de 2018, da campanha do Nilson Leitão, me ensinou muita coisa, sou muito grato ao Nilson, temos uma amizade muito boa hoje, que aliás eu não sei qual é o futuro do Nilson Leitão, né, com o PSDB hoje, e em 2020, né, fui fazer a campanha do Khalil Baracate, hoje então prefeito de Várzea Grande, a quem aí eu presto consultoria de marketing hoje, atualmente. E nesta semana agora, eu estou assumindo o cargo lá, estou deixando o outro lado do balcão para fazer parte da gestão dele, como secretário adjunto de comunicação. Em síntese é isso, não sei quanto tempo eu levei para explicar, né? Mas você vê que eu ainda não tenho tanta experiência, assim, tem muita coisa para viver, para aprender, sabe? Afinal de contas, sou jovem, não sou tão velho assim, Emanuel. Eu gostaria de saber essas experiências que você teve, Luiz. O que você aprendeu? O que você faria diferente? O que você, daqui para frente, vai mudar nessas assessorias? Bom, Emanuel, o que eu posso dizer, assim, é que a nossa profissão, eu tenho um pouquinho mais de experiência que você, né, e posso assim te indicar, né, posso te dizer, se me permite, assim, que você está se formando em jornalismo agora, né? O que eu posso dizer, e isso serve para mim, para todo mundo que está começando a carreira, é que a gente não tem mais hoje a opção de não estudar, sabe? Estudar é uma coisa que a gente tem que levar para o resto da vida. Ainda mais, a gente vive em plena era da informação, nós somos profissionais da informação, da comunicação, e acho que hoje nós não temos mais condições, como eu dizia antes da gente começar essa entrevista, né, por exemplo, da experiência da minha mãe. Minha mãe assessorou o Carlos Bezerra durante 15 anos, deixou a assessoria do Carlos Bezerra para assessorar hoje o senador Wellington Fagundes, com quem ela já está há 20 anos. Eu digo a ela assim, olha, eu fico admirado, porque antigamente, né, isso era muito comum, né, a pessoa entrava num trabalho e ela fazia carreira dentro da empresa ali, passava a vida inteira trabalhando naquela mesma empresa. E hoje a dinâmica de mercado é muito grande e o mercado muda a todo momento. Então o profissional hoje ele tem que estar sempre antenado a essas mudanças, atento a essas mudanças e se ajustando às novas realidades, né? Eu sou aí da chamada geração Y, né? Você já é da geração Z, né? Já nasceu com um dedinho ali na tela, e eu sou de uma época ainda que eu via nas redações, inclusive no curso de jornalismo da UFMT, ao qual minha mãe participou ali da primeira turma da UFMT, eu via, tinha um laboratório de revelação de filme, né? Com aquela luz vermelha e tal, e eu via isso nas redações de jornal, o fotógrafo chegar com equipamento e tal, pegar o filme, revelar a foto para montar o offset, quer dizer, era hoje isso não existe mais, né? Hoje em dia é tudo digital, com celular você grava vídeo, você tira foto, você edita o vídeo e já posta direto nas redes sociais. Quer dizer, a dinâmica de produção de conteúdo, ela mudou completamente. As novas ferramentas mudaram completamente a nossa profissão, né? Então, eu tive que me ajustar, que me adequar também, porque quando eu fiz jornalismo, Emanuel, você tinha basicamente dois caminhos. Um caminho novo que estava surgindo, que era o da assessoria de imprensa, e o outro de redação. Eu gosto muito de redação, tive a oportunidade de trabalhar em redação. Eu acho que todo assessor de imprensa precisa ter uma experiência de redação antes de assumir uma assessoria de imprensa. A Fernanda, o pessoal da produção aqui sabe bem do que eu estou falando, né? Você que está aqui porque às vezes nós temos deadline, né? Temos que fechar o material porque o jornal precisa entrar no ar naquele horário e não... É a linha da morte. Se você não fechar o material até aquele horário, e o assessor de imprensa ele precisa entender essa dinâmica de redação, né? Então, a assessoria de imprensa,
ela requer aí mais do que você ser jornalista hoje em dia. Com as novas mídias, você, além de jornalista, você é social media e é marqueteiro também, sabe? Eu não digo só no sentido de cuidar de redes sociais do marketing digital, mas você precisa pensar a comunicação de forma estratégica. Pensar a comunicação 360 graus, né? Tanto da parte de imagem, né, de como a pessoa se veste, de como a pessoa se porta, de como ela fala, como ela se apresenta, como ela gesticula, a linguagem verbal, não verbal, enfim, comunicação é algo muito complexo, né? Tem um nível de complexidade muito grande e para que você possa atuar e se destacar nesse mercado, você precisa estar sempre se atualizando. Então, como eu dizia há pouco, antes da gente começar a entrevista, né, eu fiz essa especialização em ciência política e marketing político, mas a minha intenção é não parar de estudar. A minha intenção é continuar sempre me especializando. Já venho namorando alguns cursos de MBA, de mestrado, enfim, para poder seguir sempre me aperfeiçoando, né? Então, eu concluí essa especialização em 2018, né? Quer dizer, já tem 4 anos. E nesse período fiz alguns cursos, né? Mas nenhuma outra especialização, pequenos cursos, né? E eu já me sinto assim, que eu estou ficando enferrujado, né? Tá na hora já de eu fazer uma outra especialização, um mestrado, um MBA, para poder continuar oferecendo um serviço de qualidade para os meus clientes. E a experiência, você não falou experiência, qual foi a experiência mais importante da sua carreira dentro você assessorando esses políticos? Eu diria que... Porque cada campanha é um desafio, né? E cada etapa de cada cargo é um desafio maior que o outro, né? Claro, sem dúvidas. E qual que foi para você que mais te marcou? Eu diria que a experiência que mais me marcou foi a experiência da prefeitura com Emanuel Pinheiro. O maior desafio? Eu acho que esse foi o maior desafio. Eu digo pelo seguinte, é muito bom, por exemplo, você trabalhar com um neófito, né, assim, um produto novo, né, um outsider, um cara de fora que está chegando agora, como por exemplo, eu fiz essa última campanha também do prefeito de Juína, o Paulo Veronese. O Paulo é um cara do setor madeireiro, empresário, que veio surfando aí nessa onda bolsonarista. Era afiliado ao Podemos e agora se filiou ao PSD, salvo engano. Então é muito bom quando você pega assim, uma pedra bruta, né, uma joia bruta, que você tem assim, a condição de lapidar essa pedra. E é um pouco diferente de você pegar uma pedra já lapidada por outro lapidador, né? Para você conseguir fazer alguns ajustes e remodelar essa pedra, às vezes é mais difícil. Então, eu digo que esse desafio com o Emanuel, ele foi muito, muito importante para mim, a Prefeitura de Cuiabá, porque eu tive que lidar com algo inédito ainda para mim, que era com crise, né? Até então eu tinha trabalhado só com no sentido de vender o candidato, né, como produto da política, de apresentá-lo à sociedade, apresentar sua plataforma, suas propostas, etc. e tal, e assim também durante o mandato, né, porque a gente divide o marketing nessa esfera em 2 áreas, né, que é o marketing político e o marketing eleitoral. Né? O marketing eleitoral é a comunicação, o posicionamento do produto no período eleitoral, né? Onde você remodela e calibra as propostas em vista de um resultado, porque você tem ali uma linha final, né? Até o dia 3 de outubro eu preciso, né? Eu tenho uma meta a cumprir. E outra coisa é o marketing político, que é o que você faz antes do período eleitoral, seja ele no mandato, dentro do mandato ou fora do mandato. E ali, então, eu tive que lidar com crise, né? Que foi o escândalo
do paletó, né, que ficou nacionalmente conhecido. Eu me lembro até hoje quando eu estava em casa já tinha acabado de chegar em casa e o pessoal da Globo, né, de outra emissora, me ligou para dizer que o jornal estava no ar e que tinha uma denúncia relacionada ao prefeito de Cuiabá e queria uma nota. Olha, nós estamos tentando falar com o prefeito e tal. Eu falei, não, mas não vai conseguir falar com o prefeito porque o prefeito está viajando, ele estava na primeira viagem internacional dele para fora do Brasil, ele estava em trânsito e tal, mas o que eu posso ajudar? Não, é porque tem uma denúncia aqui assim, assim, mas como que é essa denúncia? Ah, uma denúncia de uma suspeita de propina. Mas como é que é essa denúncia? Tem vídeo, tem áudio? Não, tem um vídeo, mas qual é o teor desse vídeo? É um vídeo dele colocando dinheiro no paletó. Primeira coisa assim, você leva um susto, né? E o Jornal Nacional já estava no ar, né? Estava no primeiro bloco. Eu falei, que horas entra essa matéria? Em que bloco? Está previsto para entrar no quarto bloco. Quer dizer, aquela situação que você é posto na berlinda, né? Que você tem que dar uma resposta rápida e adequada à situação. A resposta foi simples, né? Não tem como dar uma outra resposta a não ser uma resposta curta, simples e objetiva, né? Que foi que o prefeito ia se posicionar só após tomar conhecimento do teor do vídeo, né? Então ali eu me deparei com algo, com uma experiência profissional que eu não tinha vivido ainda, né? Que é lidar com gestão de crise e depois com o trabalho de recuperação de imagem. Então depois de toda essa situação, a primeira coisa que eu falei para Emanuel foi o seguinte, falei, olha prefeito, a grande vantagem que o senhor tem, a sorte que o senhor tem dentro disso tudo, é que o senhor está no primeiro ano de mandato. Então o senhor tem aí 3 anos e meio de mandato e o melhor gestor de crise que o senhor tem é a caneta na mão. E agora use essa caneta, saiba usar essa caneta com sabedoria para mostrar para a população que você é capaz de entregar um bom resultado, que você é um bom gestor, que você tem trabalho, né? Serviço prestado. Inclusive, eu acho que foi isso que o habilitou para a reeleição. Então, essa para mim, acho que talvez foi a melhor experiência que eu tive assim nessa carreira profissional, sabe? Sim, entendi. Gestão de crise não é fácil, né? Não é fácil, ainda mais quando você é pego, como surpresa, eu disse, né? na surpresa, né? Quando você tem que agir rápido, né? E é assim, crise a gente não espera, né? A gente, óbvio, tem como criar protocolos de gestão de crise, né? Assim, antever cenários, acho que isso é muito importante para qualquer empresa ou empresário que esteja nos assistindo, ou até político mesmo. Você antever cenários para você se preparar para essas situações, né? E no cenário A, como se deveria agir? No cenário B, como se deve agir? Né? Eu acho que isso é muito importante, mas nem sempre você está pronto, né? Luiz, estamos em ano de eleição, um ano conturbado para jornalistas políticos, né? Sim. É uma correria intensa e nessa última eleição nossa que teve para vereadores, né? Foi uma eleição bem caótica, por assim dizer. Sim. Difícil, com muitos candidatos. E nessa eleição de 2022, a visão nossa é que terão muitos candidatos novamente. Novamente a deputado, por exemplo, pelos números, são mais de 200 candidatos a deputado estadual. Então é uma eleição difícil. Sim. Qual que é a sua visão em relação a isso? O que precisa um candidato para conseguir se eleger numa campanha tão complicada como essa? Boa pergunta, Emanuel. Bom, eu diria primeiro assim, né, que a eleição mais difícil que tem é a eleição para vereador, justamente por isso. Tem muita gente que fala assim, mas eu preciso começar de baixo. De fato, realmente, assim, toda escalada na vida, ela é degrau por degrau. E o primeiro cargo político, né, que as pessoas almejam é justamente a vereança, né?
Então eu diria que, de fato, realmente a disputa para vereador é sempre a disputa mais acirrada, né? Num plano maior, que eu digo que esse ano é um ano de Copa do Mundo, né? Porque Copa do Mundo só acontece de 4 em 4 anos. E por que eu me refiro, faço esse comparativo com Copa do Mundo? Justamente porque as eleições municipais, elas possuem um corpo menor, uma estrutura menor do que uma eleição geral, como a desse ano. A eleição geral, né, esse ano nós elegemos deputado estadual, deputado federal, senador, no nosso caso aqui um senador, né, uma vaga para Senado, governador e presidente da República, né? São 5 votos aí, né? Vamos ver se eu falei certo, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República, né? E aí, numa escala, né, numa eleição de 2020, você tinha prefeito e vereador. Aqui você tem 5 postos, né? 5 cargos eletivos para definir. Então eu diria aí que num comparativo, né, o mandato de deputado estadual seria equivalente à disputa a vereador. E o que um candidato desses precisa para poder angariar votos, poder conquistar votos, né? Primeiramente, assim, eu queria dizer, Emanuel, que o marketing político não cria nada do nada. Ele sempre precisa de um ponto de partida. E o ponto de partida, no caso da eleição, você precisa de um produto, né? E o produto é o candidato, né? Então, o candidato, antes de mais nada, a pessoa, antes de mais nada, ela tem um perfil, né? Ela tem uma personalidade. O que o marketing político faz é envelopar, colocar um lacinho, deixar esse produto mais bonito, mais vendável, mais apresentável para a sociedade, né? Então, a gente não muda a essência de uma pessoa, né? A gente só aperfeiçoa, né? Faz a barba, arruma o cabelo, né? Dá um tapa no visual desse produto. Mas, essencialmente, o primeiro passo que um candidato precisa ter é personalidade, né? É ter uma plataforma, uma ideologia e uma plataforma a ser apresentada à sociedade. Afinal de contas, por que eu preciso ser deputado estadual? Por que eu devo ser deputado estadual? Essa é a primeira pergunta que essa pessoa precisa responder. Por que a sociedade precisa de mim? E o que eu tenho a entregar à sociedade, afinal, né? Então, essa é a primeira pergunta que um candidato precisa responder. E o que ele precisa fazer? Já nesse momento, né? Nós estamos em abril, as eleições acontecem em outubro, em primeiro turno, e 28 de outubro em segundo turno, né? Começar a trabalhar desde já, né? E o que essa pessoa precisa fazer? Primeiro, se articular politicamente. Você precisa ter um grupo de apoio por trás de você, um grupo que te avalize. Diga, não, olha, Emanuel, se você realmente tem desejo de ser candidato, suas plataformas são essas, a sua pauta é essa, se a sua pauta é agro, enfim, você precisa ter bandeiras bem definidas, né? Tem muita gente que fala assim, mas o que é melhor? É você ter uma bandeira única ou várias bandeiras? Depende. Depende se você é candidato a deputado estadual ou se você é candidato, por exemplo, a governador ou presidente da República. Um presidente da República, um postulante a um cargo majoritário, não tem condições de eleger uma pauta única. Ele precisa apresentar várias pautas, até porque ele tem mais tempo de TV e tem condições para isso, né? É diferente de um deputado estadual que no programa eleitoral no máximo consegue falar seu nome e seu número, né? Então, o que eu posso dizer assim, se você é candidato a deputado estadual, um cargo proporcional, o ideal é que você eleja alguns temas, né, assim, suas 5 estrelas, né, quais são os seus 5 temas prioritários. E dentro dessas 5 estrelas,
uma estrela principal, um tema principal. Eu vou falar sobre, sei lá, vamos lançar aqui uma polêmica, aborto. É um tema que sempre é recorrente, né? E que o Lula, aliás, tratou desse tema na semana passada, de forma, ao meu ver, infeliz, né? Sem estratégia. Então, eu vou falar sobre aborto. Eu vou fazer a defesa do aborto ou vou fazer a defesa contrária ao aborto, né? E desde já, nesse período agora, já começar a trabalhar esse discurso, né? Então, você precisa ter uma plataforma e dentro dessa plataforma um alinhamento editorial, um alinhamento desse discurso, para você poder apresentar para a sociedade. E aí, dentro disso, você estabelecer uma estratégia de comunicação com ações táticas para cada canal. Eu vou trabalhar... tem gente que acha que assim, redes sociais são tudo, né? Aliás, resumem a comunicação à rede social. E hoje nós não podemos resumir, ter uma visão enviesada de que rede social resolve tudo. Ainda mais numa eleição como essa. Então acho que a gente teve 2 eleições, 3 eleições aí. Acho que a de 2016 ela foi uma eleição onde as redes sociais fizeram muito presente, já com uma regulamentação por parte da legislação de como tratar essa questão do marketing digital, das redes sociais dentro do âmbito das eleições. Então, 16, 18 e 20 foram 3 eleições em que as redes sociais exerceram um papel preponderante. E com o fenômeno da pós-verdade, né, ou das fake news, né, o Tribunal Superior Eleitoral, esse ano, muito mais do que nos anos anteriores, vai estar muito atento a isso. Porque, de fato, sem sombra de dúvidas, assim, as redes sociais exerceram um papel preponderante, fundamental, de desequilíbrio mesmo até do processo eleitoral. E foi justamente esse fator de desequilíbrio gerado pelas redes sociais que levou a Justiça Eleitoral a tomar algumas medidas, né, que já estão sendo preparadas para as eleições desse ano, no sentido de coibir as chamadas tiazinhas do WhatsApp, né, essas propagações de mensagens por canais de troca de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram, enfim. Então, o que eu considero aí, para um candidato, para quem pretende se candidatar, é que avalie, né? Minha recomendação é que avalie a necessidade de ter um profissional de comunicação gabaritado ao seu lado nessa empreitada. Uma pessoa que te ajude aí a te apontar caminhos, direções aí para você poder conseguir desde já. Eu falo desde já porque, assim, se você faz esse investimento aqui, já na base, você consegue chegar lá na frente com muito mais vantagem do que os outros. Sua campanha, inclusive, sai muito mais barata. Você que vivencia isso dia a dia, quem, na sua visão, são os principais candidatos aí a ocuparem uma cadeira como deputado estadual? Eita, olha, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Até porque, assim, o número de candidatos é muito grande e até porque nós não temos esse cenário ainda fechado, esse cenário está muito aberto ainda, né? Eu digo porque nós tivemos agora recentemente a janela partidária, nós tivemos 11 deputados estaduais que mudaram de partido. E aí, a leitura que eu faço, já assim, considerando os pleitos anteriores, é de que nós devemos ter uma renovação aí acima de 50% das assembleias, não é só em Mato Grosso, não, isso é um fenômeno no Brasil. Então, eu acho que nós vamos ter uma renovação muito grande na Assembleia Legislativa. Agora, dizer para você quem deve entrar, bom, fica um pouco difícil, né? Primeiro porque, como eu disse, a gente não tem esse quadro fechado ainda, né? A gente tem vários candidatos a candidato, como eu falei para você no começo da entrevista, né? Nós temos vários candidatos a candidato, até porque, pela regra eleitoral, nesse momento agora todo mundo é candidato a candidato. A oficialização da candidatura vem em junho, com as prévias partidárias, com as convenções, e aí tem um outro fenômeno aí que muda todo esse rearranjo, né, que eu digo assim, que depois da janela partidária que encerrou agora em dia 2 de abril,
que foi assim, a gente fez agora o apuro, né, o apurado, né, dessa dança de cadeiras de partido. E aí, quem é que, com essas mudanças, quem é que saiu mais fortalecido e quem saiu mais enfraquecido? Né? No cenário nacional, sem sombra de dúvidas, o Bolsonaro saiu fortalecido, o PL foi o partido que mais cresceu, mais que dobrou o número de cadeiras, né? A gente tinha 33, saltou para 73, foram 40 cadeiras, em detrimento do Lula, né? O PT teve uma cadeira só, que foi alterada. Então, assim, o segundo fenômeno é a federação partidária, que a gente tem que aguardar maio, né, para ver como é que ficam as federações, porque as federações, elas verticalizam, né? Então, os acordos que fecharem aqui nacionalmente, eles são replicados nos estados. Eu gostaria de saber, a nível de governo de estado, Luiz, o Mauro Mendes é um grande candidato, aí ainda não está oficial, né, mas é um nome mais forte atualmente a reeleição. Você acredita que possa vir um outro nome para bater de frente com o nosso atual governador? Sem dúvidas. Eu acho que assim, primeiro que algumas pessoas diziam até assim, né, e eu até brincava também nas lives de política que eu faço com o meu colega analista de política, Vinícius de Carvalho, a gente brincava até pouco tempo atrás assim, e aí, vai dar WO, né, o que vai ser? Porque a gente vê a disputa no cenário nacional, assim, é uma disputa muito acirrada desde o ano passado já, né, com Lula se posicionando como pretenso candidato, o Ciro Gomes também, desde muito, se posicionando como pretenso candidato e, óbvio, como um candidato natural à reeleição Bolsonaro. Agora, no âmbito estadual, esse cenário, aliás, as movimentações eram muito incipientes, né, muito tímidas. Nós tivemos o empresário de Rondonópolis, que me fugiu o nome dele agora, do setor de sementes, devo lembrar o nome dele daqui a pouco, que veio se posicionando como pretenso candidato aí mais à direita, né, aí pelo bolsonarismo, né, pela linha bolsonarista, isso no final do ano, e mais ninguém. Então o Mauro Mendes até hoje ainda, ele é tratado aí como o grande favorito dessas eleições. Porque o Mauro tem uma grande característica, assim, né, nas gestões dele. Ele é muito austero, né, e ele sempre entra, assim foi na Prefeitura de Cuiabá, assim também foi no governo, ele entra fazendo um ajuste de caixa, sempre, né? Então ele fez isso na Prefeitura e está fazendo isso também no governo do Estado, que é, nos primeiros 2 anos, fazer caixa. Corta aqui, corta ali, economiza aqui, economiza ali, para justamente nos 2 últimos anos ele dar um arranque, né? E chegar no final do mandato, isso é plano cartesiano, né? É parábola, né? Então você começa aqui, para na reta final você subir a curva, né? Então ele tem essa característica peculiar que é dele, né? Uma estratégia muito bem definida assim, de ações. E o Mauro está fazendo um investimento bilionário, né? É o estado do Brasil que tem o maior percentual da sua receita aplicada, direcionada a investimentos em infraestrutura, enfim. Então, são 9 bilhões de investimento esse ano, né? Foram 2 no ano passado, esse ano quase 9 bilhões de investimento. E que prefeito que não quer, né, um investimento no seu município? Né, uma ponte, uma estrada, um hospital, né? Ele está lançando um grande pacote de obras aí para os regionais, né? Para construção de novos hospitais regionais. Então, eu acho que o Mauro chega aí como franco favorito para as eleições deste ano, com a possibilidade de absorção do bolsonarismo, do seu projeto. Né, o Mauro hoje está afiliado aí ao extinto DEM, né, antigo DEM, hoje União Brasil, com essa fusão com o PSL, que é um partido muito vinculado. Né, o PSL era um antigo partido
do presidente Bolsonaro. O Democratas também é um partido que sempre esteve muito alinhado com o bolsonarismo. E a tendência aí é de que o senador Wellington Fagundes, que é candidato à reeleição, caminhe junto com o Mauro Mendes. Eu digo que assim, a disputa nas eleições, a disputa para o Senado está muito mais quente do que a disputa para governo, né? Com essa disputa desde já aí entre o senador Wellington Fagundes e o deputado federal Nery Geller, que vem se posicionando aí ao lado do Blairo, ao lado do Carlos Fávaro, como candidato ao Senado. Então, hoje o Mauro Mendes está numa situação bastante complicada, né? Porque a movimentação aí é justamente de que, assim, do Wellington em direção ao Mauro Mendes, é de que ele consiga cooptar o bolsonarismo, que é muito forte em Mato Grosso, né? 70% praticamente dos eleitores de Mato Grosso votaram em Bolsonaro nas últimas eleições, e Bolsonaro vem aparecendo muito bem já em pesquisas em Mato Grosso como favorito às eleições esse ano. Então, quem tiver ao lado do bolsonarismo tem uma grande chance de se sagrar vitorioso nas eleições. Então, o Mauro, que não é bobo nem nada, né, já evitando ter um confronto, porque quem é que poderia apresentar alguma resistência para o projeto dele? Seria o próprio senador Wellington Fagundes, que poderia declinar da candidatura dele ao Senado para disputar, para bater de frente diretamente com Mauro Mendes. Então, essa associação do Wellington Fagundes com o Mauro Mendes é muito interessante para o projeto do Mauro. Mas, em contrapartida, isso acaba rifando o Nery, né, afastando o projeto do Nery do Mauro Mendes. Nery, que é apoiado pelo ex-senador Blairo Maggi, ex-governador Blairo Maggi, que tem Mauro Mendes como afiliado político, né? Então, a tendência é de que haja aí talvez um palanque duplo, sabe? De que o Mauro Mendes coloque os dois aí no seu palanque e fale assim, ó, eu sou candidato a governador e aí vocês se virem. Cada um peça seu voto aí, cada um faça o seu trabalho e lá na frente a gente vê o que virou isso. O que eu vejo em relação à disputa ao governo do Estado? Existe um movimento muito grande aí, sendo articulado pelo prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, que deve ser o coordenador, inclusive, da candidatura do Lula aqui em Mato Grosso, ele que deve coordenar a campanha do ex-presidente Lula, à presidência da República aqui em Mato Grosso, e o Zé Carlos do Pátio vem aí justamente, que se filiou ao PSB, né, que é o partido de Geraldo Alckmin, que deve ser o candidato a vice do Lula, vem se articulando aí para construir uma candidatura mais à esquerda, alternativa, inclusive até para dar suporte, base, aí servir de plataforma para a candidatura do Lula. Então o PT precisa, a esquerda precisa de uma candidatura a governo em Mato Grosso. Mas e aí, quem? Essa é a grande pergunta. Existe uma possibilidade aí do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, ser aí o candidato da esquerda, né? Assim como a ex-reitora da UFMT, Maria Lúcia Cavalli Neder também. Aí nós temos uma outra possibilidade, que é a candidatura do Carlos Fávaro, né, que sinalizou a possibilidade de ser candidato, mas aquela história assim, né? Como o cenário não está fechado, então todo movimento é no sentido de jogar uma cortina de fumaça assim, para dizer, olha, Mauro Mendes, se você não apoiar Nery Geller, né, nós podemos lançar o Carlos Fávaro aqui como candidato justamente para te apresentar aí uma resistência e dificultar um pouco a tua situação. Então, assim, se o Wellington para você é interessante, o Nery também é interessante aqui, porque senão a gente lança o Fávaro para te dar um pouco mais de trabalho aí. E aí tem uma outra possibilidade, que é uma candidatura mais, vamos dizer assim, da direita raiz, né? Que é com o Vitório Gale, ex-deputado federal, e o Antônio Galvão, presidente da ProSoja, que pegariam mais esse bolsonarismo raiz, assim, essa direita mais
ultraconservadora, assim para dizer. Então a possibilidade, no final disso tudo aí, é de que a gente tenha 3 grandes candidaturas. Eu não acredito nessas 4, não. Uma delas não deve vingar, né? Então o Mauro Mendes deve disputar aí com um desses 3 que eu citei. E a nível de governo federal, como que você vê isso? Bom, governo essa federal, disputa? a disputa tá bastante interessante, sabe, Emanuel? O que eu posso dizer sobre a disputa à presidência da República? Nós temos aí como franco favorito Bolsonaro. Eu digo franco favorito porque, querendo ou não, Bolsonaro tem a máquina do governo federal na mão. E, sem sombra de dúvidas, se você perguntar isso para qualquer prefeito, como é que você avalia o governo Bolsonaro? Eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida, sabe? Os prefeitos, as prefeituras foram extremamente beneficiadas. Eu só vou citar um exemplo, por exemplo, Várzea Grande, uma realidade mais próxima da minha aqui, de todos os nossos cuiabanos, matogrossenses, né? Várzea Grande recebeu 71 milhões de reais de ajuda para a Covid. De um dinheiro sem carimbo, para o prefeito de Várzea Grande usar como ele bem entendesse, né? Seja no combate à Covid ou não, né? Se ele quisesse investir em obras, ele poderia investir, enfim. Então, os municípios receberam muito dinheiro durante a gestão Bolsonaro. Então, eu coloco o Bolsonaro aí como o franco favorito. Nós temos o ex-presidente Lula aí também que vem fortalecido, né, como oposição, buscando aí no Geraldo Alckmin um ponto de equilíbrio, um ponto mais ao centro, né, dentro da centro-esquerda. Nós temos o Ciro Gomes, né, que também tem se posicionado como candidato já há bom tempo pelo PDT. E aí nós tivemos um movimento bastante interessante agora recentemente, que é a desistência do Moro, né, que desistiu, depois disse que não desistiu, saiu do Podemos, foi para a União Brasil. Então o Moro é um cara que tem uma dificuldade muito grande de se eleger, justamente porque ele sempre figurou como antipolítico, né? É aquela história do cara que abomina os políticos, mas que ama a política. Você acredita numa terceira via? Não acredito. Esse projeto de terceira via, ele poderia prosperar se esse pessoal mais ao centro tivesse se articulado melhor desde lá de trás. Então, como o centro não conseguiu produzir assim, um bom resultado no sentido de construir um discurso apaziguador e unificador, né? Eu não vejo assim, outro resultado, outro cenário para essa eleição que não seja o Brasil novamente dividido e uma eleição polarizada. Então a disputa é essa, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro e Lula, sem sombra de dúvidas. Esse é o primeiro e muito provavelmente deve ser o segundo turno das eleições. Vai ser uma disputa bem acirrada, né, Luiz? Sem dúvidas. Luiz, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Diário da Redação. Você é sempre bem-vindo aqui na casa. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Convido você a conhecer a nossa plataforma de streaming, que é o www.agroplus.tv. Obrigado novamente, Luiz. Obrigado vocês e até semana que vem.